Asnod. Asnod, Exunoto, é um Quincy membro dos Terrier de Vandenreich com a designação F, o medo. Sobrevivente, hospitalizado e perto da morte, As achava que viver era doloroso. Lembrando-se do que lhe haviam ensinado sobre o céu e o inferno, ele esperava ir para o céu onde não seria doloroso, mas tinha medo de ir para o inferno, onde tudo seria ainda mais doloroso. Em seu leito de morte, ele foi abordado por Ivasha, que lhe ofereceu poder. Aparência. As tem longos cabelos pretos e olhos escuros com pupilas visivelmente claras. Seu traje é uma variação do uniforme branco típico dos Terrier, consistindo num manto com capuz da ordem, um casaco na altura do tornozelo com muitos botões na frente nas mangas e botas pretas. Ele usa uma máscara escura, que obscurece a metade inferior do rosto e apresenta 5 pontas no centro. Ele tem unhas escuras. Sob a máscara, As não tem lábios, deixando seus dentes e gengivas expostos. Durante a segunda invasão da Soul Society, As usa um casaco diferente que apresenta ainda mais botões, bem como luvas pretas sem dedos com pontas nos pulsos. Além disso, sua máscara tem apenas 4 pontas. Personalidade. As acredita que o medo irracional é uma força que não se pode superar, ao contrário do medo racional. Por causa disso, ele tem a maior confiança em sua habilidade especial. As não está acima de castigar seus próprios aliados, como quando repreendeu Mask de Masculine por não roubar a Bankai do Tenente Renji Abarai da 6ª Divisão quando teve a chance. As é bastante arrogante, declarando que a Sembonzakura roubada era sua e afirmando que se sentia sozinho sem ela. As também tem prazer em sua habilidade de causar medo em inimigos, e muitas vezes ri ameaçadoramente. Durante as batalhas, ele tem o hábito de entrar em longas tangentes filosóficas em relação à natureza do medo, muitas vezes enquanto revira os olhos e vira a cabeça de maneira desconcertante. As tem um senso de humor distorcido, como quando ele fez graça sobre sua evisceração de Byakuya Kushiki, chegando ao ponto de brincar que Byakuya parecia em forma, como se tivesse sido forçado a ter uma nova dieta. As é um homem religioso, que acredita na existência do céu e do inferno. A possibilidade de morrer e ir para o inferno o assusta mais do que qualquer outra coisa, pois acredita que ir para lá lhe causaria mais dor do que sentiu em vida. Da mesma forma, ele afirma que seu único medo é ser repreendido por Ivasha e ter sua própria existência tirada dele. Equipamento. Medalhão. As possui um dispositivo redondo que é aproximadamente do tamanho da palma de uma pessoa e tem a insígnia de Vandenreich gravada em sua superfície. Quando ativado, o dispositivo pode roubar um Bankai atualmente liberado nas imediações, como evidenciado quando Azul usou para pegar o Sembonzakura Kageyoshi do capitão da 6ª Divisão Byakuya Kushiki. O dono do medalhão pode usar o poder da Bankai roubada à vontade. Uma vez que os poderes Hollow são venenosos para Quincy, os Bankai roubados foram devolvidos aos seus proprietários originais de Shinigami quando os Bankai foram holoviados pelos Shinyaku. Estar na posse de uma Bankai impediu-as de ativar Quincy, Voo Stand. Poderes e habilidades. O medo, apesar da considerável força de ataque da arma espiritual de Ais, o verdadeiro poder dos espinhos não reside em sua capacidade ofensiva, mas em sua capacidade de induzir medo ilimitado naqueles que são atingidos. Apenas uma única ferida é suficiente para inspirar um medo profundo em relação aos Ais, fazendo com que as vítimas duvidem de tudo, percam o controle de todo o pensamento racional e tenham visões de seus medos mais profundos. Embora isso normalmente resulte em morte instantânea devido ao coração de uma pessoa ser incapaz de suportar um choque tão intenso, a experiência e a força de vontade de um indivíduo podem ser usadas para resistir a esse medo até certo ponto, embora esteja confiante de que todos sucumbiriam a ele eventualmente. Quando os espinhos atingem um objeto, uma substância negra de medo começa a se espalhar. Ele pode até se mover através dos objetos para induzir medo em um inimigo. Os espinhos podem induzir medo em seu alvo simplesmente tocá-los, então não é necessário que o inimigo seja ferido para que o medo o infecte. Manipulação de Reishi. Como um Quincy, ele absorve principalmente energia espiritual da atmosfera e a combina com sua própria energia espiritual para formar armas. Ele tem mais facilidade em coletar essa energia em ambientes com maiores concentrações de Reishi, como na Soul Society ou o Eco Mundo. Especialista em Irenkyaku, As é um combatente consideravelmente rápido. Ele foi capaz de se mover atrás de Rukia Kushiki, uma especialista em Shunpo, antes que ela pudesse reagir. Blut, Burto, alemão para sangue, japonês para Bland Geese e uma técnica avançada de Quincy que concede capacidades defensivas e ofensivas desumanas, fazendo o Reishi fluir para os vasos sanguíneos do usuário. Bloodvene, Burtovni, alemão para via de sangue, japonês para estilo de Bland Geese e enquanto a forma defensiva de Asdiblut é forte o suficiente para negar ataques do Shikai de Renji, não é absoluta, e pode ser rasgada usando o suficiente poder,
como evidenciado quando Semonzakura de Byakuya conseguiu cortar a mão de As. No entanto, ele foi capaz de resistir ao congelamento até o ponto de zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, pelo Shikai de Rukia e conseguiu se libertar do gelo, com apenas alguns pequenos ferimentos por congelamento. Grande poder espiritual. O poder espiritual de As está em um nível comparável ou superior ao de um Shinigami de nível de capitão, comprovado quando ele derrotou rapidamente o capitão da 6ª Divisão Byakuya Kushiki. Sua Reiatsu pode perturbar um inimigo, fazendo-o acreditar que alguém está tocando nele. Força aprimorada. As possui grande força física. Ele bloqueou vários ataques dos Abimaru do Tenente Renji Abarai da 6ª Divisão com apenas seu braço aprimorado por Blood Vein e empalou Byakuya com a mão. Arma espiritual. Reishi Thorns, usando suas habilidades como Quincy, As pode concentrar energia espiritual e partículas para transformá-los em armas. Sua arma favorita se manifesta na forma de vários espinhos luminosos flutuando nas proximidades de sua pessoa, que são usados para empalar violentamente as vítimas e podem perfurar o corpo de um Shinigami de classe capitão com facilidade. Os espinhos podem ser disparados contra um inimigo em alta velocidade. Quincy, Volstandig. Tatarforas, Tataroforazu, japonês para medo de Deus. Medo de Deus, As ativa seu Volstandig rolando para trás o olho esquerdo, revelando um emblema Vandenreich no interior de seu globo ocular. Nesta forma, ele ganha um Eli Genshin na forma de uma estrela cercada por arame farpado, um fluxo de sangue saindo de cada olho e uma capa com uma linha de pontos no meio. Suas asas são pouco visíveis e se assemelham a círculos de arame farpado presos às costas. A capa é muito justa, revelando o torso magro de As. Seus olhos estão completamente revirados e seus antebraços estão cobertos por uma substância preta. O medo, aprimorado nesta forma, a habilidade o medo de As é bastante aprimorada. Em vez de induzir o medo roçando seu oponente com seus espinhos, As simplesmente tem que ser visto por seu oponente para que ele sinta medo porque o medo penetra através de seu nervo óptico. Como extensão disso, As pode criar uma cúpula em torno de si e de seu oponente coberto com inúmeros olhos grandes com a íris inclinada para cima, impedindo-os de escapar de seu olhar, a fim de mantê-los constantemente sentindo medo. Um olhar é suficiente para induzir o medo sem limites, pois fechar os olhos depois é inútil, pois o medo permanece na memória e na mente. Transformação, à vontade, As pode fazer com que a costura na frente de seu corpo se abra, expondo um rosto imenso de sua própria semelhança. À medida que seu corpo absorve os numerosos olhos criados por sua habilidade de Fear, essa versão maior de si mesmo sai de seu corpo e cresce em proporções enormes. Nesta forma, a caixa torácica de As é exposta, e seu torso inferior consiste em uma massa de tentáculos em vez de pernas. Seu rosto está severamente deformado, alguns dentes estão faltando, sua pele flácida e seus globos oculares derretendo das órbitas. Os restos esfarrapados da parte superior do corpo de As pendem de seu queixo. Fraquezas. O medo. Vontade indomável. Com altos níveis de força de vontade, um oponente pode ser capaz de superar o medo. Estado de morte. O medo não tem efeito sobre aqueles que têm corpos em estado de morte. Isso coincide que apenas aqueles com corpos vivos que atendem ao requisito padrão do termo são capazes de ser imunes. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!